Olá a todos, tudo bem? O que é a hipótese documental? A hipótese documental é uma teoria, uma tese do alemão Julius Wellhausen, onde ele acredita que Moisés não é o autor do Pentateuco. Claro que isso não se refere apenas ao Pentateuco, mas também ao Velho Testamento inteiro, o que os judeus chamam de Tanakh. Inclusive os judeus também, os mais religiosos, eles discordam, eles abominam a teoria da hipótese documental. Mas a hipótese documental é muito aceita hoje em dia por muitos teólogos do mundo inteiro. Por que ela é muito aceita? Porque o Julius Wellhausen, ele fez todo um trabalho exegético em cima das escrituras. E ele observou alguns detalhes, algumas diferenças de algumas escrituras e outras que supostamente seriam escritas pelo mesmo autor. Desde termos em hebraico utilizados diferentes, termos que existiam, por exemplo, no proto-hebraico, depois mudaram no pós-hebraico. Então ele começou a observar que não poderia ser o mesmo autor dessas... O mesmo autor não poderia ser o mesmo, porque ele usa termos diferentes dentro da própria escritura. Então, a partir disso, de seus estudos e de suas pesquisas, até da forma como Deus é descrito no Velho Testamento, ele acredita, ou ele definiu, que as escrituras que nós temos como Antigo Testamento, elas foram escritas em 4 períodos diferentes. Seria o período Javista, que é o primeiro período, do século 9 a 10 antes de Cristo. Na imagem que eu usar aqui do fundo como preenchendo o chroma aqui, eu peguei do Google, então ela pode estar DC, mas é AC, tá? Antes de Cristo. O período Eloísta ou Eloimista, que seria do século 8º antes de Cristo. O período Deuteronomista, que seria do século 7º antes de Cristo, e o período da sacerdotal, dos sacerdotes, que seria do século 6 antes de Cristo, quando os judeus retornaram do exílio da Babilônia, ok? Então as observações de Wellhausen, elas são baseadas em observações lógicas e simples da própria escritura, como por exemplo, em Deuteronômio, no último capítulo, é narrada a morte de Moisés. E Moisés morreu e foi sepultado, não sei o que, e nunca se levantou em Israel um profeta semelhante a Moisés. Só que tem um detalhe, como é que Moisés pode, por exemplo, ter escrito e narrado a sua própria morte? Então é óbvio que alguém foi lá e narrou por ele. Eu já ouvi até pessoas muito religiosas, até judeus messiânicos, né, que se dizem judeus, dizendo que ali Moisés já tinha escrito antes de morrer. É claro que isso é uma grande bobagem, isso é um fundamentalismo bobo. É claro que ali foi alguém que completou e colocou que Moisés morreu e foi sepultado. Outros detalhes, por exemplo, quando você abre aqui a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 6, você vê logo aqui no versículo 2 escrito o seguinte: Deus falou a Moisés e lhes disse: Eu sou Deus. Eu apareci a Abraão, a Isaac e a Jacó como El Shaddai, que seria o Todo-Poderoso. Mas o meu nome, aqui o tetragrama, eu não lhes fiz conhecer. Então aqui Deus diz que ele é o mesmo que apareceu para Abraão, Isaac e Jacó, mas como Todo-Poderoso, como El Shaddai, mas eles não conheciam o nome dele. Tanto que alguns capítulos anteriores, você vê aqui em Êxodo no capítulo 3, a partir do versículo 13, que é quando o Eterno revela o nome para Deus. Que é aquele que eu falei, o Iê, Asher, Eiê. É um jogo de palavras em hebraico, ela não tem nenhuma explicação lógica. Aqui é a Bíblia de Jerusalém, no rodapé eles fazem toda uma explicação sobre esse Iê, Asher, Eiê, mostrando todas as possíveis traduções. Eu sou o que serei, eu sou o que é, eu serei o que sou, enfim. É um jogo de palavras em hebraico. Mas a grande questão é, a tradição judaica, a própria Bíblia, confirma esses períodos bíblicos, de que teve o período dos patriarcas, que vai de Adão até Abraão, passando por Noé. Teve o período de Abraão, que é quando começa a surgir o monoteísmo hebreu, quando o povo hebreu começa a ser monoteísta. A tradição fala que Abraão era filho de um fabricante de ídolos, tal. Aí Abraão percebeu que aqueles ídolos nada eram, e Abraão foi o primeiro personagem da escritura a louvar o único e verdadeiro Deus. E aí tem o período de Moisés, que é o período da lei, quando Moisés sobe no monte, ele conversa com Deus através de uma sarça ardente, e aí Deus revela o seu nome para Moisés, que nem você vê aqui em Êxodo 6. Ele fala do meu nome, eu só estou me fazendo conhecer agora. Os seus pais já me conheciam, mas eles não sabiam o meu nome. Correto. Aí a partir desses detalhes, Wellhausen, ele começou a observar alguns detalhes interessantes, como por exemplo, quando você vai aqui na genealogia, quando você vai em Gênesis, por exemplo, você vê que Adão e Eva tiveram um outro filho, após a morte de Abel. Esse filho ficou chamado de Sete, e Sete gerou Enos. E Enos foi o primeiro a invocar o nome do Senhor. Isso está em qualquer Bíblia, em qualquer versão que você pegar, tanto na católica, protestante, etc. Aí fica essa questão, como que Enos foi o primeiro a invocar o nome do Senhor, o nome, Shem, em hebraico, o nome, se o nome do Senhor só ia ser revelado lá para Moisés, em Êxodo, quando Moisés
fez a sua aliança lá com Deus. Então como que ele nos revelava o nome do Senhor? É no mínimo contraditório. Noé. Noé é um personagem do pré-Abraão, na época dos patriarcas. Então você vê aqui, por exemplo, na Bíblia, Noé, que Deus manda Noé fazer uma arca. Faça uma arca com betume, não sei o que, etc e tal, não sei quantos covados. E conforme está aqui na própria Bíblia, as pessoas pensam que Noé então era um grande servo de Deus, porque ele fez uma arca, ele foi fiel a Deus. Inclusive a partir da história de Noé, que os judeus dizem que os gentios têm que seguir as leis noéticas, porque Deus fez uma aliança com toda a humanidade, né, tal, correto. Mas só que aí tem algumas questões interessantes que o Wheelhouse observou. Se Noé é antes de Abraão e antes de Moisés, Noé era monoteísta, porque o monoteísmo começa com Abraão. Então, como que Noé era monoteísta? Segundo, Noé é antes de Moisés. Então, quando ele fala que Noé louvava a Deus, que Deus é esse que ele está se referindo? Porque Noé também não sabia o nome de Deus. O nome de Deus só ia ser revelado lá para Moisés no Monte Sinai. Será que essa saga de Noé realmente é uma saga monoteísta? Então fica aí para a questão. Porque a partir do momento que se coloca tudo no mesmo livro, Bíblia, e se escreve lá Bíblia Sagrada na capa, as pessoas acham que é tudo uma coisa só. Como diz o padre Paulo Ricardo, o protestante, ele acha que a Bíblia caiu no céu com zíper e tudo, ele acha que veio tudo desse jeitinho. Mas quando você vê essas questões, principalmente idiomáticas ou de períodos históricos, você começa a observar essas diferenças. Por exemplo, Gênesis. Logo no comecinho de Gênesis, nós temos o capítulo 1 e o capítulo 2, a partir do versículo 3, duas narrativas diferentes da criação do homem. Nos primeiros versículos de Gênesis, do capítulo 1, Deus é chamado de Elohim. Bereshit bara Elohim et hashamayim vet haaretz. Já na partir do versículo 3, Deus é chamado pelo tetragrama. Então você começa a observar que já não é a mesma narrativa. Num ele é chamado de Elohim, no outro ele é chamado pelo tetragrama. Quando uma pessoa, principalmente aqui no Brasil, que hoje em dia tem uma grande expansão, né, de igrejas e pastores, hoje todo mundo compra uma Bíblia e é pastor, quando uma pessoa pega uma Bíblia e começa a ler ali Gênesis, ela não vê diferença nenhuma. Porque os dois termos em português são traduzidos igual, como Deus, tanto Elohim quanto o tetragrama. Então uma pessoa compra a Bíblia, começa a ler e fala, não, mas aqui não tem contradição nenhuma aqui, ó. Deus criou o homem aqui no primeiro dia, conforme no capítulo 1, e no capítulo 2 está igual, e Deus continuou, tal, não sei o quê. Então, porque a Bíblia já passou por tradução, que é uma tradução da tradução da tradução. Do hebraico ela foi traduzida para o grego, até que chegou a Septuaginta, da Septuaginta ela foi traduzida para as versões latinas, até que das versões latinas surgiu a Vulgata Latina, e a partir da Vulgata Latina, Lutero, quando rompeu com a igreja, ele fez uma tradução para o alemão, e a partir disso a Bíblia começou a ser traduzida da Vulgata para os outros idiomas, até chegar em português, que é a tradução do Ferreira de Almeida. Mas quando você vai lá no original, você começa a notar essas diferenças. Por exemplo, na própria criação do homem, nos primeiros capítulos de Gênesis, você vê que Deus fez o homem no sexto dia. No sexto dia. E macho e fêmea os criou. Ou seja, Deus já fez um casal. Macho e fêmea. Correto? Todo mundo concorda com isso. Quando você vai no capítulo 2 de Gênesis, depois que Deus acabou toda a sua criação, ou seja, depois dos 7 dias de criação, aí que Deus falou assim, não tem homem para lavrar a terra. Aí Deus falou, eu vou fazer um homem para lavrar a terra. Um detalhe, isso depois que já tinha acabado a criação. Então no capítulo 2 de Gênesis você vê que já não foi no sexto dia que Deus criou o homem. Foi depois da criação. Então qual das duas narrativas é a correta? No capítulo 2 Deus faz o homem, o homem vai nominar os animais, dá nome aos animais. E aí não tinha nenhuma companheira à altura do homem. O homem ainda não tinha uma companheira à sua altura, né, o que lhe agradasse. Aí Deus fala, não é bom que o homem fique só. Aí da costela do homem Deus faz a mulher, Eva. Ué, mas lá no capítulo 1 ele já não tinha feito macho e fêmea, um casal? Então você vê que não é a mesma narrativa. Mas conforme está no mesmo livro, traduzido, as traduções também harmonizam os textos, então as pessoas pegam e pensam que é a mesma narrativa. O Julius Wheelhouse, acho que é Wheelhouse, eu não sei pronunciar direito o nome dele em alemão, ele entendeu que existe dois períodos distintos na escritura. O primeiro é o javista e o segundo é o eloísta, ou eloísta. O período javista é quando Deus é chamado pelo tetragrama. E o período eloísta é quando Deus é chamado pelo termo Elohim, que seria o plural majestático de Deus. Então você nota até diferenças, por exemplo, da forma como Deus é descrito. Como, por exemplo, Deus no período javista, ele é um ser antropomórfico. Deus já aparece na forma de um anjo para Abraão, Deus aparece numa forma de um anjo para
para Moisés. Deus briga lá com Jacó, Jacó lutou com Deus, está lá na Bíblia e tal, etc e tal. Então você começa a ver um ser antropomórfico. Por que ele é um ser mais antropomórfico nesse período? Porque acredita-se que eles tinham mais influência dos povos pagãos ao redor. Elohim é um plural majestático de Deus, segundo o judaísmo. Mas Elohim significa literalmente deuses. Quando você vê aqui em Gênesis, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. O façamos está do plural. Então, literalmente é um plural. Agora, o que acontece? O povo hebreu nessa época, que nem eu falei, o monoteísmo só começou a partir de Abraão. Então o povo ainda não tinha uma identidade, uma cultura e nem uma fé monoteísta. E como todos os povos da Mesopotâmia do mundo antigo, é claro que eles tinham contatos com outros povos, eles tinham muitos deuses e eles eram politeístas. O próprio judaísmo moderno, hoje em dia, eles admitem que o monoteísmo ele foi se desenvolvendo no povo judeu. Mas os judeus não foram sempre monoteístas, desde lá da época de Adão e Eva, etc e tal, isso aí não. Então quando você pega, por exemplo, um personagem como Noé, será que Noé realmente é um personagem, como é que eu vou dizer assim, monoteísta, mas será que ele é um personagem que foi narrado ali porque ele é histórico e real e foi uma inspiração divina que escreveu essa história? Porque só do dilúvio bíblico, por exemplo, nós temos mais de 500 relatos na humanidade sobre o dilúvio, sobre um dilúvio global, incluindo a maioria deles sendo mais antigos que o dilúvio da Bíblia. Nós temos o dilúvio indiano, grego, o nórdico lá, né, da mitologia nórdica, lá, Thor, Odin, etc e tal. Nós temos o dilúvio sumeriano e o babilônico. O mais antigo de todos é o sumeriano, onde está escrito em placas, escrita cuneiforme, que é a escrita mais antiga da humanidade, e ali está escrita a epopeia de Gilgamesh. E essa epopeia de Gilgamesh, acredita-se que ela influenciou a epopeia babilônica, e a epopeia babilônica pode sim ter influenciado a saga de Noé. Inclusive você vê termos semelhantes nessas epopeias, como por exemplo esse façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Você vê um paralelo na epopeia de Gilgamesh, nessas placas cuneiformes, onde os deuses, aí não é um deus com plural majestático, mas os deuses lá dos sumérios, eles disseram uns para os outros, os deus Enki, com Deus Enlil, sei lá, eles disseram, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Será então que o que nós temos aqui de Noé é realmente original, inspirado, ou será que é só uma adaptação de um povo monoteísta que adaptou uma história que já era conhecida por povos politeístas? Então, fica aí uma questão a ser analisada. Fica aí uma questão interessante a ser analisada. Adão e Eva, será que Adão e Eva também é uma história original, como as pessoas pensam? Porque nós temos histórias também sumerianas, babilônicas, parecidas e de um período anterior à Bíblia. Então esses detalhes aí foi que fez esse alemão começar a observar esses períodos distintos. Inclusive a absorção de culturas diferentes pelo povo hebreu. Quando você pega aqui, por exemplo, os livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, por exemplo, você começa a ver duplicatas nesses livros. Ou passagens que são repetidas, narradas de formas diferentes e que de alguma forma elas foram harmonizadas no texto para poder dar a entender que é a mesma passagem. Um exemplo que eu posso dar é a expulsão de Agar, a mulher de Abraão. Nos primeiros capítulos lá de Gênesis, você vê que ela era maltratada por Sara. Aí ela vai embora com o menino, ela chega num poço e um anjo aparece para ela e fala, não faz assim não, volta, o Senhor vai abençoar o teu filho, Ismael, não sei o quê. E depois, em alguns versículos para frente, alguns capítulos, você vê que Abraão mesmo expulsa ela, fala, vai embora, pega teu filho. E ela vai parar no mesmo poço que ela tinha parado alguns capítulos anteriores, e o mesmo anjo aparece para ela, para dizer a mesma narrativa, uma narrativa parecida com o que ele disse em alguns capítulos anteriores. Então, será que realmente Sara foi embora duas vezes? Ou será que são duas narrativas de períodos diferentes que foram parar no mesmo livro? Então, fica aí para reflexão. Na época dos reis de Israel, começou a haver uma grande apostasia das escrituras, da fé e da lei do Eterno. Tanto que, segundo o livro de Crônicas, e acho que é o livro de Reis, se não estou enganado, eles dizem que os judeus chegaram a perder o próprio livro da lei, a Torá. E ela foi encontrada lá no templo sagrado, lá no Salomão, encontraram e fizeram uma festa e comemoraram. O rei Josias, ele quis fazer então uma reforma religiosa. Ele percebeu que os castigos e os flagelos que afligiam o povo hebreu era por causa disso, porque eles estavam apartados da lei de Moisés, que seguiu o verdadeiro Deus, etc e tal. Então, quando o livro da lei é achado, ele decide fazer uma reforma religiosa. E é nesse período que surgem os deuteronomistas, que seriam os doutores da lei, os escribas, né, os sacerdotes que escreviam e estudavam a Torá. Eles começam a fazer então uma compilação da lei, justamente para não se perder mais o livro da lei.
É aí que surge então esse quinto livro da Bíblia aqui chamado Deuteronômio. Porque o livro do Deuteronômio, se você vê na sua Bíblia, ele é praticamente só uma cópia da lei. Ele não acrescenta nada de novo que os outros livros anteriores não tinham dito com referência à lei. Então acredita-se que esse livro de Deuteronômio ele é dessa época, é uma tradição deuteronomista. E não só esse livro, mas algumas correções dos livros anteriores, algumas harmonizações entre passagens repetidas ou passagens que não são duplicatas, e até o livro de Josué, Juízes, acredita-se que ele vem da tradição dos deuteronomistas, assim como trechos de outros livros também, ok? Depois, quando a Babilônia derrota Israel, subjuga Israel, o rei Nabucodonosor ele invade Jerusalém, ele derruba o templo sagrado e ele leva os judeus como cativos para a Babilônia. E é claro que, como cativos de um outro povo, eles também sofrem a influência desse outro povo, no caso, a Babilônia. Lembrando que a Babilônia já sofreu uma grande influência dos fenícios, que era um povo anterior à Babilônia. E aí, quando os judeus retornam para sua terra após a queda da Babilônia, quando a Pérsia derrota a Babilônia, Sírio invade, derruba aquelas muralhas impenetráveis da Babilônia. Aí Sírio permite que os judeus retornem, ele assina um decreto e permite que eles reconstruam o seu templo e tudo mais. Quando os judeus retornam, Esdra e Neemias, eles começam a fazer uma reforma em Israel. Eles têm o mesmo pensamento do rei Josias. Eles começam a perceber que o que causou o flagelo deles, a diáspora e tudo mais, foi porque eles se apartaram da lei de Deus, seguindo após outros deuses, etc. e tal. Então eles decidem fazer uma reforma rigorosa em Israel, tanto uma reforma política quanto uma reforma religiosa. Eles mandam reconstruir o templo, eles começam a implicar com as mulheres estrangeiras que casaram com os filhos de Israel, porque eles não querem nem isso, eles querem mais Israel. E eles começam a reformar isso daqui, a escritura. Aí vem o período sacerdotal. Os sacerdotes, a partir de Zorobabel, eles começam então a reestruturar a escritura sagrada. Mas o que acontece nessa reforma religiosa? É nesse período também que começa o cisma dos samaritanos. Mas aí qual é o problema que acontece nessa reforma? Eles tinham seus escritos já de 3 tradições anteriores, do período eloísta, do javista e do deuteronomista. Aí eles se deparam com rolos de livros que têm variações ou diferenças. Para o judeu isso não importa tanto, porque o importante para o judeu é a essência, né? O midrash, você buscar a mensagem do livro. Então isso não importa tanto, mas eles se depararam com essas questões, como por exemplo, que nem de Gênesis que eu falei, num rolo ou num escrito, está escrito que Deus fez o homem no 6º dia. Já no outro rolo está escrito que não, que Deus não fez o homem no 6º dia, Deus fez o homem depois que ele acabou a criação, porque não tinha homem para lavrar a terra. E aí como é que ficamos? Qual dos dois é a verdade? Como aquela geração passou 40 anos na Babilônia, eles não é a mesma geração que cresceu estudando a Torá, a lei, então eles já não tinham mais certeza absoluta de qual das duas era verdade. Então o que eles fizeram? Eles pegavam, compilavam as duas histórias e colocavam num livro só. Juntavam 2 histórias diferentes, harmonizavam também, ou às vezes nem harmonizavam e colocavam no mesmo livro. É assim pós o período babilônico que você vê livros com duplicatas como o livro de Samuel. Como por exemplo, a história do rei Davi é cheia de duplicatas e passagens repetidas que quando você analisa, você vê que elas não são a mesma passagem. Como por exemplo, como que o rei Davi conheceu o rei Saul? Num capítulo diz que o rei Davi tocava harpa para acalmar os demônios, e foi assim que ele conheceu o rei Saul amou ele muito, e o rei Saul mandou dizer para Jessé, porque ele já conhecia o Jessé e Davi, eu vou ficar aqui com teu filho porque ele me faz muito bem e eu amo ele. Já no outro capítulo fala que não, fala que foi depois que Davi matou o gigante, foi aí que o rei Saul conheceu o rei Davi, e ele nem sabia quem que ele era, ele ainda pergunta, quem é este jovem? Depois ele pergunta de novo, quem és tu, moço? Então você vê que são coisas diferentes, mas elas estão no mesmo livro. A pessoa compra a Bíblia e ela acha que é tudo igual. O rei Davi pega a sua pedra, vai lá, põe numa funda, acerta a fronte do gigante, o gigante cai. Aí o texto diz que ele matou o gigante. Está bem claro em qualquer Bíblia. Eu matou. Pum. Foi a queda de Golias. No versículo seguinte já diz que não, diz que ele pegou a espada do gigante, depois que o gigante caiu, cortou-lhe a cabeça e foi aí que ele matou o gigante. Como é que você mata alguém 2 vezes? Isso é impossível. Não tem como. Ou ele matou com a espada ou ele matou com a funda. Então tudo isso vem desse período. Então, por exemplo, Crônicas. Você vê lá em 1 Crônicas 21:1, onde fala que o censo de Israel, quem incitou o rei Davi a fazer o censo e enumerar o povo, né, Israel e Judá, foi Deus. E a ira do Senhor, né, Deus, né, o próprio Adonai incitou Davi e disse, vai, enumere Israel e Judá. Quando você vai nesse livro que veio pós-Babilônia,
no livro de Samuel, no segundo livro de Samuel, 24, versículo 1, já está escrito que não foi Deus, foi o diabo, foi Satã. E Satanás se acendeu contra Israel e disse: vai, renumera o povo. É a mesma passagem. Agora, por que o que era Deus virou Satã em outro livro? Será que não é porque isso daí já é uma influência do que eles trouxeram lá da Babilônia? Porque na Babilônia eles tinham uma influência também de outros povos, e eles também foram influenciados por uma religião do mundo antigo chamada Zoroastrismo. O Zoroastrismo foi criado por um professor Zoroastro, onde o professor Zoroastro acreditava que haviam dois deuses. Um deus do bem chamado Ahura Mazda e um deus do mal chamado Avirman. Essa concepção influenciou vários povos do mundo antigo, incluindo egípcios, fenícios, babilônicos, sumérios, etc. E será que esse Avirman não é o mesmo que influenciou o Satã do hebraico? Então, fica aí para reflexão. Porque antes deles irem para a Babilônia era Deus que fazia tudo. Depois, quando eles voltam da Babilônia, já não é mais Deus, aí já é o diabo. Outro detalhe também curioso, além do livro de Samuel, o livro de Jó também é pós a Babilônia, para quem não sabe. Inclusive eu pergunto sempre para as pessoas, né, quando falo de Jó, falo, em que época que se situa o livro de Jó? Ele é antes da queda do homem, é depois da queda do homem? Porque o diabo está solto perante a Deus, pintando e bordando. Em que época que se situa o livro de Jó? É uma questão interessante. O livro de Jó tem criaturas mitológicas, que eu falei naquele vídeo anterior, ele fala sobre Leviatã. Leviatã é uma serpente marinha, que nem o monstro do Lago Ness. Alguém já viu um Leviatã? Behemoth. Behemoth é uma criatura mitológica da Babilônia. Não existe Behemoth. Uma criatura como se fosse um minotauro grego, uma criatura meio boi, etc e tal. Também não existe. O livro de Jó, inclusive, é um dos mais usados, né, pelos terraplanistas, né, para versículos para justificar a terra plana. É o mesmo livro que fala de criaturas mitológicas da Babilônia. Por que esse livro diz essas coisas? Será que é porque esse livro não teve uma influência da Babilônia? Estranhamente ele só aparece pós o retorno dos judeus? O livro de Jó, para quem não sabe, eu não gosto do livro de Jó, porque ele contradiz vários outros livros e preceitos da Bíblia. Por isso que na Bíblia ele fica entre os livros sábios, né, escritos. Ele não é profético, ele não é histórico, ele é só um livro sábio. Por exemplo, a Bíblia fala que Deus não pode ser tentado pelo mal. Mas no livro de Jó não. No livro de Jó, Deus não só é tentado pelo diabo, como ele faz lá uma aposta com o diabo, e Deus prejudica um homem injusto. Jó era tão bom, segundo o livro, que ele oferecia sacrifícios por ele, e até para os seus filhos, caso os seus filhos viessem pecar. Caso o meu filho vier pecar, eu não estou oferecendo um sacrifício para pedir o perdão para Deus. E mesmo assim no livro, Deus faz uma aposta com o diabo e deixa o diabo tirar tudo dele e ferrar a vida de Jó. É no mínimo contraditório. O rei Davi, lá nos seus salmos, ele disse assim: eu nunca vi um justo mendigar ou perecer ou mendigar o pão. Então o rei Davi não conhecia o livro de Jó. Claro, também Davi é antes de Jó, né, na cronologia histórica. Mas se Davi conhecesse o livro de Jó, ele ia falar, mas peraí, e Jó? Então o livro de Jó, ele também é um desses relatos pós o período babilônico. Então esse período pós o cativo babilônico é chamado de período sacerdotal, onde os sacerdotes compilavam os escritos, faziam correções, harmonizações e deixavam também as duplicatas. Isso é um tipo de agnosticismo bíblico. Quando eu falo de agnosticismo, né, o agnóstico que nem eu sou, você não pode nem provar nem negar que Deus existe. Você não tem certeza, você não tem a prova, então você tem os dois lados da questão. É o mesmo que eles fizeram. Você não sabe se essa história é verdade, você não sabe se essa é a verdade, então vamos deixar as duas. Vai que seja uma das duas a verdade, a gente tira a história errada. Então foram feitas compilações, harmonias, etc. Então essa é a teoria, a hipótese documental de Jules Weinhaus, ok? Então acredita-se que a escritura tem 4 períodos, né, distintos de escrita: pela crítica textual, pelos diferentes estilos de linguagem, pela forma como Deus é descrito e também por essas duplicatas que nós vemos na escritura. Para quem quiser ver mais um pouco sobre duplicatas, eu já tenho um vídeo nesse canal, acho que é bem antigo, já faz alguns anos, chamado Moisés narrou a sua própria morte, onde eu mostro algumas dessas duplicatas. E para quem quiser, eu recomendo também que vocês pesquisem no Google artigos de teólogos sérios sobre essa hipótese documental, que vocês vão ver todos esses períodos. E quem tem condições, adquiram também bíblias de estudo. Tanto a Bíblia de Jerusalém quanto a Bíblia de Genebra, são as duas que eu mais uso, porque eu acho elas melhores pelo rodapé e pelo aparato crítico. Normalmente elas mencionam essa questão dos períodos, porque essa teoria que eu falei do Weinhaus, ela é amplamente aceita hoje em dia pelos eruditos e pelos teólogos. Então a Bíblia de estudo elas facilitam isso. Quando você pega um versículo qualquer, e nesses terraplanistas, ou aqueles do Jeová falso Deus, eles pegam um versículo lá que Deus mandou matar, Deus é o diabo em pessoa. A Bíblia às vezes menciona embaixo qual período é aquele versículo que a pessoa está citando
achando que é tudo original, só porque a pessoa comprou uma Ferreira de Almeida traduzida. Às vezes aquilo ali não é nem do próprio autor original da Bíblia. Ah, Isaías disse que Deus está sobre o círculo da terra. Será que Isaías disse isso mesmo? Você tem certeza? De que período que é esse versículo? Esse versículo era original ao livro? Será que não foi do período deuteronomista que alguém colocou isso aí no escrito de Isaías? Será que não foi do período sacerdotal, quando eles já retornaram lá do cativo da Babilônia? Então, para tudo você tem que ter o estudo. Eu estou fazendo esse vídeo aqui só para dizer uma última coisa para vocês, ok? Antes de você estudar a Bíblia, você tem que estudar a Bíblia. Como assim, Ronaldo? Antes de você estudar a Bíblia, pegar dogmas, conceitos como diabo, trindade, Paulo, ressurreição, salvação por obra ou lei, preterismo, tudo isso. Antes de você estudar a Bíblia, você tem que fazer um estudo da Bíblia, livro por livro, a regra dos três crê. Quem escreveu, quando escreveu e para quem escreveu. E estudar o conteúdo que está aqui em cada livro, em cada capítulo. Tem que ver também se ele realmente foi escrito originalmente assim. Se o autor que estava escrevendo o livro, se era isso que ele queria fazer realmente. Como, por exemplo, o livro de Juízes. O livro de Juízes tem a saga de Sansão. Sansão é um personagem mítico, hebreu. Israel não teve 12 juízes, então como é que Sansão está ali na Bíblia? Então é necessário fazer um estudo. Ordens cronológicas, por exemplo. A Bíblia também tem muitas diferenças de ordens cronológicas, porque ela passou por compilações. Isso que eu estou falando só do Velho Testamento. Como, por exemplo, você pega lá em Êxodo 20, que é um versículo que os evangélicos adoram citar muito, né? Não farás para ti imagem de escultura. Ali tinha um outro versículo que complementava esse versículo. Eu já até mostrei no meu vídeo chamado assim, eu acho que é aquele chamado Deus proibiu mesmo de fazer imagem. Então, ali é um versículo que ele está fora da ordem cronológica original dele. Então, tudo isso as pessoas têm que estudar, porque hoje em dia é muito fácil as pessoas comprarem uma Bíblia, que é a tradução da tradução da tradução da tradução, e a pessoa já se diz ungido. Não, porque a Bíblia está falando aqui, ó, não farás imagem de escultura, tá vendo? É tudo idólatra. Eu digo, nossa, eu acho que os católicos nunca leram a Bíblia na cabeça dessas pessoas. Acho que o padre que fica lá 9 anos no seminário, ou 9, 10 anos é a média, eu acho que eles acham que ele nunca leu a Bíblia. Ah, os judeus são hereges aqui, os judeus estão fazendo uma coisa que a Bíblia proíbe aqui, está aqui na própria lei deles. Eu acho que o judeu nunca leu a Bíblia, eu acho que o judeu não conhece a Torá na cabeça dele. Um judeu não fica, por exemplo, décadas estudando para se tornar rabino. Ah, mas Israel está lá pecando, ela tem passeata gay em Israel, Ronaldo, lá. Os judeus são todos uns demônios, eles não estão indo contra a própria lei dos Deus deles. Filho, um judeu estuda tudo isso daqui que nem eu estou falando. Períodos, originalidade, mitologia, fábulas. Porque a Bíblia tem tudo isso. Gostem as pessoas que defendem a inerrância da Bíblia ou não. A Bíblia tem livros históricos, tem livros que são meramente fábulas, tem os livros sábios, tem livros que são salmos ou provérbios, né, só livros para inspirar. Tem os livros que são proféticos, que são os profetas. Tem a Torá. Enfim, a Bíblia tem até uma imagem que eu gosto muito que chama a tabela periódica da Bíblia. Você não pode pegar tudo como se fosse original, real, histórico e tomar ao pé da letra. Senão você vai gerar N contradições, como a gente vê por aí hoje em dia. Como eu costumo dizer, tem um leque de religiões diferentes. No Brasil, se abre mais de uma igreja por ano no Brasil. Então, mais de 365 igrejas abertas por ano, e umas contra as outras. A minha igreja crê em Trindade. Não, a minha igreja não crê em Trindade. A minha igreja diz que a lei foi abolida. Não, a minha igreja diz que a lei não foi abolida. A minha igreja diz que o arrebatamento é pré-tribulação, na minha é pós-tribulação, na minha tem diabo, na minha não tem diabo, e etc, 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 etc. E todas dizem que seguem o mesmo livro. Por que tem todo esse leque de divisão? Porque pós-Lutero, como eu já falei, Lutero traduziu a partir da Vulgata Latina, e Lutero permitiu que a Bíblia tivesse um acesso público. Antes a Bíblia só pertencia ao clero. Isso é comemorado por quase todo protestante. No meu blog eu recebo esse comentário uma vez por mês. Ah, seu herege, é por isso que se você tem aí o estudo hoje em dia, porque Lutero, graças a Lutero, você tem a Bíblia para você ler. Pois é, mas só que Lutero não pregou o estudo. A Bíblia ser pública, por um lado é bom que as pessoas podem conhecer a palavra de Deus. Mas o ruim é isso, é que cada um pode enxergar o que quiser na Bíblia. Porque não tem estudo, não tem nada, é só a pessoa ler as coisas espirituais, se discerne espiritualmente. A letra mata, não é esse os chavões que eles usam. Então cada um enxerga o que quer. Esse é o problema da sola escritura, porque eles ignoram dois fatores, é o estudo e a tradição. A tradição que é passada de geração em geração para você ter uma boa base da escritura. Então esse vídeo é só um vídeo aqui rapidinho, pessoal. Ficou até bem comprido esse vídeo. Até em agradecimento que eu tenho gostado que o meu canal, apesar de pequeno, ele está fluindo bem, com muita educação, e as pessoas estão sendo muito bacanas. Até as que discordam de mim
têm discordado educadamente. Primeiro, eu não quero que ninguém concorde 100% com os meus estudos. Então eu acho legal sim discordar, ainda mais quando discordo com educação. Isso é um sinal que o meu canal, apesar de ser pequeno, ele é muito superior a muitos canais grandes por aí. Porque as pessoas sabem analisar, elas não retêm tudo que nem umas retardadas, elas não absorvem tudo que nem uma esponja, elas separam aquilo que é útil e que é bom. E esse que é o legal desse canal. As pessoas discordam também, mas discordam com educação, comentam, contra-argumentam, e assim a gente vai chegando num consenso maior, porque não existe uma verdade absoluta. E um dia mais para frente, se vocês gostaram desse vídeo, eu pretendo fazer em vídeos mais assim nesse formato, como aqui, contando um pouco alguma história, alguma passagem, algum tema diferente da escritura, ok? Então comente aí embaixo se você gostou. Muito obrigado por vocês terem assistido. Fiquem com Deus. Paz a todos.